Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 8. Gênesis capítulo 8. O tema deste mês é a recompensa da honra. Diga: a recompensa da honra. Gênesis 8, 22, a palavra de Deus diz assim: enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Enquanto a terra durar, não deixará de haver, não deixará de existir o plantio e a colheita, o frio e o calor, o verão e o inverno, o dia e a noite. Diga glória a Deus por isso. Esta é uma lei estabelecida por Deus, irrevogável. Ninguém por decreto profético ou sentença revoga esta lei. A lei da semeadura, do plantar e do colher. Abre o teu coração, porque eu não vou falar de dízimo e oferta agora não. Pode abrir o coração. Há uma palavra tremenda da parte de Deus para você, que vai tirar você do nível que você está e conectar você a uma fonte poderosa de alegria e de vida plena. Mas é exatamente isso. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isto certamente ele colherá. Nós aprendemos que a semeadura, ela é opcional, é uma opção, o plantar, mas a colheita, ela é obrigatória. Plantar é opcional, mas colher é obrigatório. Tudo que você semear, certamente você vai colher. Cada semente ela se reproduz conforme a sua espécie. Não temos como plantar joio e colhermos trigo. Não temos como plantarmos trigo e colhermos joio. A Bíblia diz que algumas pessoas semeiam ventos e elas colhem o que? Tormentas. Elas colhem tempestades. É o que a Bíblia diz. A honra é uma semente que atrai o favor de Deus sobre as nossas vidas. Mas a desonra também, ela é uma semente que fecha o céu sobre a nossa cabeça. Nós trazemos conosco, nas nossas mãos, na mão direita, sementes de honra, na mão esquerda, semente de desonra. Diante da jornada que temos, nós temos a opção de lançarmos sementes de honra ou lançarmos na terra sementes de desonra. Certo que conforme a semente que lançarmos, vai ser a nossa colheita. Diga: as sementes de honra e as sementes de desonra. Entendido? Diga: as sementes de honra e as sementes de desonra. Deuteronômio capítulo 5, versículo 16. Aqui fala que a honra, ela é uma semente que vai produzir em nós vida longa e prosperidade. E olha o que diz o texto: honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. A honra é uma semente que alonga os nossos dias sobre a face da terra, mas não apenas alonga os nossos dias sobre a face da terra, mas faz com que a gente vá bem. Aqui é a honra aos pais. Quando você se dirige em honra e se expressa em honra na direção dos seus pais, há um decreto da parte do Todo-Poderoso, há um decreto da parte de Deus, o Criador dos céus e da terra, para que os teus dias sejam prolongados na face da terra. Mas não apenas os teus dias sejam prolongados na face da terra, mas você viva dias de qualidade. Eu estava nesta manhã, e aqui estava conversando com a irmã Helena,
ela estava compartilhando, ela e o esposo, vivendo nesta idade em que eles estão vivendo, e vivendo os dias de maiores alegrias na existência deles. Olha que coisa tremenda. Envelhecer com qualidade de vida é possível quando nós plantamos sementes de honra na direção dos nossos pais. Diga: honrar pai e mãe prolonga os nossos dias sobre a terra, e não apenas prolonga os nossos dias sobre a terra, nos leva a vivermos uma vida de prosperidade. E você pode perguntar para mim: então, apóstolo, mas o que é honra? Honra fala de honestidade, de retidão. Honra fala de valorização, fala de respeito e fala de apreciação. Isso é honra. Apreciar pessoas, apreciar gente, respeitar, valorizar. E a desonra é o contrário. A desonra é depreciar, desvalorizar, desrespeitar, negligenciar. A negligência é uma desonra. Negligenciar, depreciar, desvalorizar. Na verdade, a desonra, ela pode ser expressada por uma ação ou por uma omissão, porque a negligência, ela é uma omissão. Então, a desonra é uma semente que ela pode ser plantada numa expressão, numa ação, numa atitude, ou mesmo não tendo uma atitude, um ato de omissão, pode se tornar uma expressão de desonra. Queridos, Deus estabeleceu as hierarquias, tanto no mundo do espírito quanto no mundo natural. Soldado é soldado, cabo é cabo, sargento é sargento, tenente é tenente, major é major, coronel é coronel, general é general. O soldado respeita o cabo, o soldado e o cabo respeitam o sargento, o soldado, o cabo e sargento respeitam o tenente, e assim vai nas patentes. Há patentes estabelecidas por Deus, há hierarquias estabelecidas por Deus. Quando nós nos movemos na direção da expressão da honra, nós vamos atrair o favor de Deus sobre as nossas vidas. Isso é muito importante. Eu quero destacar aqui o perfil de 3 reis. 2 deles se expressam com desonra e um deles se expressa com honra. E nós vamos ver o resultado e o fim de cada um. O primeiro rei de Israel se chamava Saul. O primeiro rei de Israel se chamava Saul. Ele não executa a palavra de Deus, ele se expressa diante de Deus num ato de desonra. E Deus vai tirá-lo da função de rei, vai colocar um outro no seu lugar. E esse outro que vai ser colocado no seu lugar vai se chamar o homem segundo o coração de Deus. Saul foi um rei que buscou implacavelmente matar Davi. Buscou todos os meios e todas as formas. Saul era um homem tão perturbado, havia um espírito que o perturbava e o atormentava. E Davi gentilmente vinha diante dele, tocava o seu instrumento, e ao tocar o instrumento, aqueles espíritos malignos deixavam de perturbar a vida de Saul. Mas Saul de tempo em tempo era tomado por uma revolta em relação a Davi, e não apenas por uma vez, mais de uma vez, tenta matá-lo, jogando sobre ele a sua lança para encravá-lo na parede. Davi simplesmente não se voltava contra Saul, ele se desviava das lanças e ele fugia da presença de Saul. Davi, ele foi procurado pelas cavernas, pelos montes, pelos vales, e tudo que Saul queria era matar Davi. Davi nunca faz nada de mal para Saul, mas a expressão de Saul na direção de Davi era um sentimento de morte. Esse era Saul. Deus vai rejeitá-lo pelo seu comportamento de desonra. Depois Deus vai estabelecer Davi no trono. Davi teve algumas oportunidades de tirar a vida de Saul.
Davi está no profundo de uma caverna e Saul entra na caverna e não sabe que Davi está lá. De repente os valentes de Davi chegam para Davi: Davi, este é o dia que o Senhor preparou para que você mate o seu inimigo. Ó, assim diz o Senhor, chegou a hora de destruir aquele que te persegue. Davi diz: jamais eu vou ousar tocar no ungido do Senhor. Ó, quando nós olhamos para Davi, o pecado de Davi, aos nossos olhos, aos olhos humanos, foi bem maior do que o pecado de Saul. Mas então, por que ele é chamado homem segundo o coração de Deus? Ele é chamado homem segundo o coração de Deus porque no confronto ele se expressa em arrependimento. É um homem do coração quebrantado, é um homem que se volta para se expressar em honras. Houve uma grande batalha. Saul estava à procura de Davi para matá-lo, procurando em todos os lugares, todas as aldeias, todas as cidades, um meio para matar Davi. De repente chega a informação, em meio à guerra, Saul, ele se joga sobre a sua lança e ele está ferido. De repente vai passando alguém, ele chama essa pessoa e diz: olha, termina de me matar porque eu estou ferido e eu estou tendo vertigem, mas a minha vida está toda em mim. Então aquela pessoa foi e o matou, tomou a sua coroa, o seu bracelete, e veio a Davi e disse para Davi: olha, aqui está a coroa de Saul, aqui está o bracelete de Saul, ele acabou de morrer. E ele perguntou: como foi? Eu o encontrei ferido e ele pediu que eu terminasse de matá-lo. Davi se entristeceu, chamou um dos seus valentes e disse assim: olha, pode matá-lo. Como você ousou tocar no ungido do Senhor? Como nós nos comportaríamos quando recebêssemos a notícia do maior inimigo, o inimigo implacável da nossa vida, fosse ferido? Como nós nos reagiríamos? Graças a Deus, Deus me deu um livramento. Não é assim? Deus me livrou dessa carniça. Está vendo? Juízo de Deus. Mas Davi não. Davi, o homem segundo o coração de Deus, que se expressava em honra, ele vai lamentar a morte daquele que o perseguia implacavelmente. E ele vai fazer uma lamentação no capítulo 1 de 2 Samuel. E ele vai lamentar a morte de Davi, a morte de Jonatas, e ele vai liberar um decreto profético sobre os montes de Gilboa. E ele lamentou, e ele dizia assim: a tua glória, Israel, foi morta sobre os teus altos, como caíram os valentes. E ele diz: olha, esta notícia da morte de Saul não seja publicada nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Olha, meu irmão, não se publique sobre os céus, não se fale desse assunto da morte de Saul. Não era para celebrar? Como que pode alguém falar mal de você e você ficar caladinho? Você já viu algumas coisas que você publica no seu Instagram, no seu Facebook, e alguém de lá retruca? Qual que é o seu sentimento? Né? Daí fala: quieta alma. Mesmo depois da morte de Saul, Davi vai honrá-lo. Se fossem uns outros, poderiam dizer assim: olha, deixa que os corvos, os urubus o comam. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai abençoar aqueles que sepultaram Saul. Até depois da morte, na hora do sepultamento, Davi vai se expressar em honra na direção de Saul, aquele que o perseguia. Diga: a recompensa da honra. Diga: a recompensa da honra. Olha o que diz o texto, 2 Samuel capítulo 2, diz: depois disto, Davi perguntou ao Senhor: subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: sobe. Perguntou Davi: para onde subirei? Respondeu o Senhor: para Hebrom. Subiu Davi para lá, e também as suas 2 mulheres. Versículo 3: fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram em Hebrom. Versículo 4: então vieram os homens de Judá
e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá. É a segunda unção que ele recebe. E informaram a Davi: foram os homens de Jabes de Gileade que sepultaram a Saul. Ó, a informação que ele recebe: os homens de Jabes de Gileade, eles foram e sepultaram a Saul. Olha o que Davi vai falar a respeito disso. Versículo de número 5. Então Davi enviou mensageiros aos homens de Jabes de Gileade e disse-lhes: olha o que ele vai dizer: bendito sejais vós do Senhor, vocês são abençoados pelo ato que vocês fizeram. Benditos do Senhor sejais vós, que fizestes tal benevolência, sepultando a Saul, o vosso Senhor. Mesmo do sepultamento daquele que tinha elegido Davi como inimigo número 1, buscando de todas as formas tirar a vida dele, Davi não vai celebrar a morte de Saul por nenhum segundo, mas vai lamentar. Como lamentar a morte de um inimigo? Só lamenta a morte de um inimigo quem tem o coração de honra. Queridos, não é fácil nós nos expressarmos em honra, mas é possível. Quando nós nos expressamos em honra, nós atraímos o olhar do Senhor sobre as nossas vidas, e os céus se abrem sobre a nossa cabeça, e Deus nos estabelece num lugar de prosperidade. Prosperidade para a nossa alma, prosperidade para o nosso corpo, prosperidade em todas as áreas do nosso ser. Será que vale a pena? O nosso coração precisa ser ajustado e alinhado com o plano e o propósito e os princípios da palavra de Deus, para que não vivamos nesta terra uma vida mesquinha, para que não vivamos nesta terra aquém daquilo que foi conquistado por Jesus na cruz do Calvário. A expressão de honra atrai o olhar e o favor de Deus sobre as nossas vidas, e enche o nosso coração de alegria, de paz, para que possamos viver uma vida sossegada e tranquila aqui nesta terra. É possível? É possível. Olha o que mais Davi vai fazer. Versículo 6, ele diz, o versículo 6, ele diz assim: o Senhor use convosco, versículo 6, o Senhor use convosco de benevolência e fidelidade, e eu também, o próprio rei dizendo, vos retribuirei esse bem que fizeste. O Senhor vai abençoar vocês, mas eu serei generoso com vocês, pela atitude e pelo comportamento, em sepultar Saul. Esse é o coração de honra. Davi vai se tornar o maior rei da história de Israel. O maior rei da história de Israel. O terceiro rei é Absalão. No capítulo 15 fala um pouquinho a respeito dele, o comportamento dele. Quem era Absalão? Absalão é filho de Davi, mas ele vai ser tomado por um sentimento de revolta e rebelião contra o seu próprio pai. Olha só: quem honra pai e mãe tem os dias prolongados sobre a terra, e o decreto do Altíssimo para ir bem. Absalão, ele monta uma revolta contra o próprio pai. Ele se colocava na porta de Jerusalém, e as pessoas vinham das tribos e das cidades, para que o rei pudesse ouvi-los, e o rei não podia ouvir todo mundo. É possível que o rei tivesse alguns assessores, alguém para ajudá-lo no atendimento, mas era impossível. Então Absalão, o filho do rei, ele ficava na porta da cidade, e as pessoas vinham, ele tomava a mão das pessoas, e ele próprio beijava a mão das pessoas, e ele perguntava às pessoas: o que vocês vêm fazer em Jerusalém? Ele dizia: nós queríamos falar com o rei. E falava assim ele: qual é a sua causa? Então as pessoas contavam as suas causas a Absalão, ele as ouvia e ele suspirava: olha, a sua causa é justa e ela precisa ser julgada. Ah, quem me dera que eu fosse o rei, mas eu não sou o rei para julgar a sua causa. E assim ele furtava para ele o coração daqueles que subiam a Jerusalém, e vai tomando os corações, vai promovendo uma revolta, e de repente ele vai se autoproclamar o rei.
E a notícia chega no palácio: olha, Absalão, ele está se autoproclamando, e as pessoas já começaram a dizer: isso está tomando todo Israel, e ele vem numa rebelião para tomar o palácio, tomar o trono. Sabe o que Davi faz? Sai do trono, sai do palácio, e começa a guerra, começa a batalha. Ele chama Joabe, Absai e Itai, que eram os seus homens de guerra, e diz assim: olha, não toquem no jovem Absalão. Olha a palavra do pai na direção do filho, mesmo o filho intentando tomar o seu trono. Ele diz: não toquem no jovem Absalão. E no momento da guerra, do combate, Absalão está do seu mulo, ele vai passando por uma árvore, por um carvalho, e os seus cabelos enroscam no carvalho, ele fica pendurado. E alguém chega para Joabe e diz: olha, Absalão está lá pendurado pelos seus cabelos. Ele falou: por que você não o matou? Você me privou agora de dar a você o meu cinto. Você está me privando e me privou de dar a você 10 moedas de prata. Ele diz assim: mas eu ouvi o que o rei falou para você, para não se tocar no jovem Absalão. Então Joabe vai e flecha Absalão, e ele morre. Quem não honra pai e mãe, o fim é trágico, o fim é morte. Há uma chamada da parte de Deus, e alguém pode dizer assim: ah, eu honro a Deus, eu não honro a homens. É um engano. As hierarquias, elas foram estabelecidas por Deus. Devemos nos expressar em honra diante de Deus, e a Deus, e também a pessoas, a gente, as autoridades que foram constituídas por Deus. Isso é bíblico. Todos os dias nós temos a oportunidade de nos expressarmos em honra ou em desonra. Trazemos nas nossas mãos sementes de honra, e trazemos nas nossas mãos sementes de desonra. Escute bem: aonde não há honra, os milagres se tornam raros. Quase não se tem milagres. Num ambiente onde a honra se manifesta, a operação de milagres. Apóstolo, mas como isso? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 6. A Bíblia diz aqui que Jesus foi impedido. Ele não pôde, o texto diz assim: Jesus não pôde fazer muitos milagres diante dos seus, na sua própria terra, na sua própria cidade. Diz que ele foi para Nazaré, e chegou a Nazaré num dia de sábado, e ali ele começou a pregar e a ensinar, e as pessoas ficavam olhando para ele e diziam: olha, como que pode? Este aí não é o filho do carpinteiro? Este aí não é o filho de Maria? Este aí não é o irmão de Tiago, de José, de Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E diz o texto, versículo 3: e escandalizavam-se nele. Não se expressavam diante de Jesus em honra. Tinham dúvidas nos seus corações, porque achavam que ele era uma pessoa comum. Queridos, não é tão difícil nós reconhecermos quem está distante de nós, mas muitas vezes temos dificuldade de reconhecer pessoas que estão mais próximas a nós. E muitas vezes inclinamos os nossos ouvidos para ouvirmos pessoas que estão distantes, e até admiramos. Perdemos o respeito, perdemos a admiração por quem está tão próximo a nós. Na cidade onde Jesus ele morava, ele já não é tão admirado assim, tão respeitado assim, tão honrado assim. E por não ser honrado e reconhecido, os milagres são impedidos de acontecer. Olha o texto. Jesus vai dizer assim, no versículo 4: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e a sua casa. Versículo 5: ele não pôde fazer ali obras maravilhosas. Ele não pôde fazer ali obras maravilhosas. Onde não há honra, não há obras maravilhosas, obras extraordinárias. Onde não há honra, os céus se fecham sobre as nossas cabeças, mas na expressão de honra, os céus se abrem e os milagres se manifestam. Você pode atrair o favor de Deus
para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho, para a sua empresa. Como? Se expressando em honra. Quando nós olhamos para o livro de 1 Samuel, no capítulo 1, nós vimos ali uma família, e nesta família uma mulher amargurada de espírito. Eucana subia de ano em ano a Jerusalém para sacrificar, para honrar ao Senhor com sacrifícios. E Ana também subia a Jerusalém. Um dia ela estava em Jerusalém, e ela estava ali derramando a sua alma diante do Senhor. O sacerdote Eli olhou para ela e disse: ei, o que você bebeu? Que pinga era essa? Aparta-te do teu vinho. Você está embriagado esta hora. Olha a leitura do sacerdote. Foi uma leitura equivocada, um juízo errado. Mas qual foi a resposta que Ana deu ao sacerdote? Quando confrontada, quando chamada de uma mulher embriagada, ela não se levanta contra ele, ela diz: não, meu Senhor, eu não estou embriagada. Não, meu Senhor. Como chamar de Senhor alguém que nos confronta, alguém que nos expõe de uma forma equivocada? Como chamar de Senhor? Ana se expressa ao sacerdote que faz a leitura equivocada, o chamando de Senhor. E quando ela se expressa: eu estou derramando a minha alma diante do Senhor, eu sou uma mulher amargurada, Ele me privou de ter filhos, é tudo que eu quero na minha vida. O sacerdote olhou para ela e falou: Ana, volta para tua casa, Deus ouviu a tua oração, você vai ter um filho. E Ana não apenas teve mais um filho, por causa da expressão de honra, ela depois teve mais 5 filhos. Você quer milagres? Quer ter céus abertos sobre a sua cabeça? Comece a se expressar em honra. Eu sou honra. Outro dia, nesses grupos de WhatsApp, se eu pudesse eu saía de 90% deles, mas por respeito e por honra eu não saio, porque algumas pessoas não vão suportar, porque a coisa mais esquisita você vê lá: saiu, não tem, fica azulzinho assim, saiu. Você fica: por que saiu? Não fica perturbado? O que aconteceu? Mas outro dia, alguém se expressou em honra com uma outra pessoa no WhatsApp, e já entrou um outro espiritual, todo espiritual, dizendo assim: está honrando demais a homens. Nesses dias o que nós mais vemos é honra a homens. Eu quero dizer, nesses dias não é o que nós mais vemos, não. O que a gente tem visto é a expressão de desonra, fechando os céus e impedindo os milagres. Mas eu me calei, para não desonrar ninguém, fiquei calado. Porque se eu fosse falar, tem coisas que não dá para falar. Eu me lembro no início do ministério, veio um mover de Deus sobre o Brasil. David Robertson, um homem extremamente usado por Deus. Veio uma onda de dentes de ouro, não sei se alguém viu essa onda. Muitos dentes de ouro. Eu não acredito nesse negócio não. É para quem acredita. Não acreditar não diminui nada o que Deus pode fazer. Se Deus pode fazer dar estéril mãe de filho, não pode dar um dentinho de ouro para você? Mike Tyson colocou um dentinho de ouro na frente assim. Mas Deus é tão extraordinário que Ele não dá dentinho de ouro na frente, porque muita gente não vai gostar, né? Então Ele coloca lá por trás, no lugar que precisa. Mas eu vi muitos dentes de ouro. Mas naqueles dias nasceu uma onda, nesse meio, que esse negócio de pastor era para coisa do passado. Pastor já não existia mais. O ministério pastoral ficou nos dias de Jesus apenas, do início da igreja. Então agora não existe mais pastor, agora não existe mais apóstolo, agora não existe mais profeta, agora não existe mais evangelista. Agora esses ministérios não existem mais. É todo mundo igual, é todo mundo chinês. Não falei japonês porque a gente tem japonês aqui. É todo mundo igual? Lógico que não. Mas na concepção de algumas pessoas era tudo igual, tudo igual, tudo igual. Eu me lembro que chegou um empresário bem sucedido, um homem rico, uma família linda. Ele chegou para mim, olhou nos meus olhos e disse: a partir de agora é Edmilson. Teve esse negócio de pastor. Eu fiz como Moisés, somente me curvei. Falei: vou reivindicar a honra? Não vou reivindicar a honra.
Não compete a nós, pastores e líderes, reivindicarmos honras. Isso é uma expressão e uma semeadura de gente que tem entendimento. Eu me calei. Poucos anos depois eu pude encontrá-lo. Ele perdeu família, perdeu a empresa. Hoje eu nem sei como está vivendo. Você tem na sua mão direita sementes de honra, você tem na sua mão esquerda sementes de desonra. Outro dia eu soube de uma pessoa que chegou para o líder, deu uma peitada no líder, quase jogou o líder no chão, falou: vou resolver a parada aqui. Imagina um trem desse. As consequências, elas vieram mais rápido do que eu pensava. Muito rápido. A Bíblia é a Bíblia, e ela não mudou, ela continua a mesma. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 e 18 e 19. Os presbíteros são líderes que governam bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e no ensino. Duplicada honra. Aqui está falando de remuneração mesmo, recompensa mesmo. E depois vem o versículo 18: não atarás a boca ao boi que te bulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra uma autoridade, um presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Não aceite. Não aceite. 1 Timóteo 5, 17. Olha lá. Não é aquilo ali não. É aquilo ali? 1 Timóteo 5, 17. Eu me lembro que naqueles dias em que Deus pediu a minha empresa, eu fiz uma renúncia por uma chamada. Eu não tinha salário, eu tinha uma ajuda de custo. Nós praticamente éramos mantidos com o salário da Marisa no tribunal. Era o que nos ajudava. E eu passei dias assim, de intensa guerra na área de finanças. Eu não tinha um salário, e eu não renunciei à empresa por um salário de ministério. Eu me lembro que nós tínhamos a nossa equipe que administrava a igreja. Um dos membros da diretoria, sempre ele se expressava, ele dizia assim: olha, o desejo do meu coração é que o meu pastor ganhe tanto quanto eu ganho, não menos do que eu ganho. E ele ganhava bem. E ele dizia para a diretoria: olha, como que pode o meu pastor ganhar menos do que eu? Eu gostaria que ele ganhasse tanto quanto eu ganho. Mas naqueles dias não tinha nem como a gente poder ganhar mais alguma coisa. E eu me lembro que um dia eu conversando com ele, disse: olha, eu já não suporto mais, eu vou abrir uma outra empresa. Ele olhou para mim, ele salvou a minha chamada, porque ele disse assim: nunca mais dê esperança para o diabo. Deus não te pediu, você não me entregou, então não volte atrás. Eu segui em frente. Olha o que vai acontecer. Ele vendeu uma casa lá no Novo Minas Gerais, e ele estava com o dinheiro guardado para fazer alguns investimentos. E o Espírito Santo disse para ele: entrega o dinheiro desta casa, consagre, semeie. E ele chegou para mim com o dinheiro da casa e disse: olha, essa é uma semente na sua vida, Deus mandou que eu entregasse para você. Eu chorei, fiquei constrangido em receber. E ele saiu da minha presença, ele foi. Quando ele saiu, o Espírito Santo disse para ele: você vai receber 100 vezes mais em casas. Hoje ele mora lá no Dama, e eu não sei, preciso atualizar quantas casas ele construiu. Ele se tornou um construtor de casas e construiu muitas casas. Muitas casas. E ele vai alcançar, e eu creio que ele vai alcançar, e vai colher 100 vezes mais. Vai ultrapassar a construção de casas em 100 casas. Uma semente de honra atrai o favor de Deus sobre as nossas vidas. Eu estava pensando a respeito do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era extraordinário em falar. Ele vai ser colocado diante do sinédrio, vai ser questionado. Ele começa a se expressar, ele começa a falar, ele vai incomodando todo mundo. De repente o sumo sacerdote Ananias fica perturbado com tanta falação de Paulo, e está convencendo todo mundo. Ele chega para alguém, dá um tapa na boca dele.
Isso era o sumo sacerdote. E ele chegou no dia, alguém chegou na boca do apóstolo Paulo, deu um tapa na boca dele. Ele olhou para o sumo sacerdote, ele viu que o sumo sacerdote tinha liberado o comando e falou: ô seu parede branqueada. Falou assim, não sei porquê. E disseram para ele: ei, ele é o sumo sacerdote, como você ousa falar assim como sumo sacerdote? Ele falou: eu não sabia que era o sumo sacerdote, porque não se dirige assim a um príncipe de Deus. Ó, imagina, não se fala assim de um príncipe de Deus. O príncipe de Deus tinha mandado bater na boca dele. São homens de honra que atraem o favor de Deus, e ele vai se tornar quem se tornou, o maior dos apóstolos. Lógico, maior que ele sempre foi Jesus, sempre será Jesus. A honra atrai o favor de Deus. Preste atenção. Há sementes de honra e há sementes de desonra. Diga: há sementes de honra e há sementes de desonra. Quando Jacó saiu da casa dos seus pais, ele saiu debaixo de uma sentença de morte. Abraão, Isaque, depois vem Jacó. O irmão de Jacó, ele falou para a mãe: o dia que o meu pai morrer, eu vou matar Jacó, porque ele me enganou. Imagina isso. E a mãe gostava muito de Jacó, era o queridinho dela. O Esaú era o queridinho do papai. Agora o Jacó era o queridinho da mamãe. A mãe de Jacó ouviu o Saul dizendo isso, chamou Jacó e falou: ô meu queridinho, vem cá, faz o seguinte, vai para a casa do teu tio e habita lá até passar aplacar o furor do coração do teu irmão, porque ele disse que no dia que teu pai morrer, e não estava muito longe, estava perto, ele vai matar você. E ele vai. E quando ele está se dirigindo à casa de Labão, ele para num lugar chamado Betel. E ali ele vai ter um sonho. Ele vai ver uma escada que ligava os céus, os anjos subiam e desciam, e Deus confirma a ele as promessas que fizera a Abraão. E Jacó vai fazer um pacto com Deus, uma aliança com Deus. E ele vai dizer assim: se o Senhor for comigo nesta viagem, ele fala: eu quero a tua presença, e o Senhor me guardar na minha ida e na minha volta. Ele queria proteção. Me der pão para comer e roupas para vestir, então o Senhor vai ser o meu Deus, e eu vou entregar ao Senhor o dízimo de tudo. Ó, Deus falou: fechado. É isso mesmo. Eu vou com você, eu vou te proteger, eu vou te prosperar, você vai se tornar um homem rico. Fechado o acordo, fechado o pacto. E Jacó vai, segue a sua vida. Ele chega na casa de Labão, depois ele vai morar com o tio. Ele começa a gostar de uma prima. Ele chega para o Labão e diz assim: olha, quanto custa a menina? Aquele dia tinha que pagar os royalties da menina, tinha que pagar o cachê. 7 anos de trabalho, tá bom para você? Beleza. Olha o que o amor não faz. 7 anos trabalhando para o sogro. Trabalhou 7 anos. Agora é o dia da festa. Vinho nele. Camarada já estava alto, já era altas madrugadas. Agora chegou a hora da noite de núpcias. Entra na tenda, escuro, não tinha lamparina, não tinha luz de vela, não tinha nada disso. Vai aquela noite meio, imagina, o cara meio embriagado, não vê nada, mas quando o dia clareia, meu, que ele olha na cara da criança, não era a mulher que ele sonhou, era outra, era a filha mais velha. Ele se levantou e foi falar com o sogro: o que você fez comigo? Eu trabalhei por Raquel, você me deu Lia? Ele falou: não, é que aqui na nossa cultura, ó, se faz assim, primeiro a mais velha, depois a mais nova. Se você quiser, trabalha mais 7 anos, e aí você se casa com a outra. Olha que coisa impressionante. Mas mesmo assim, Deus vai o abençoando. E ele trabalha mais 7 anos, ele se casa com Raquel, ele amava a Raquel. Deus enriquece o homem sobremaneira. Deus o enriqueceu.
No capítulo 35, Deus chegou para ele e falou: agora é a hora de você voltar. Lembra que lá em Betel você teve uma conversa comigo? E você disse para mim, se eu viesse com você, se eu te guardasse, te protegesse, te abençoasse, te prosperasse, você daria o dízimo de tudo. E aí, como vai ficar? Deus diz: vai e habita em Betel. Cumpre o pacto. Eu cumpri a minha parte na sua vida. Beleza. Todo o Velho Testamento chega em Malaquias, vai fechar o tempo para a descendência de Abraão. Deus se expressa assim: vós, ó filhos de Jacó. Por que Deus não falou vós, ó filhos de Israel? Porque ele tinha recebido uma nova identidade no Val de Jaboque, voltando para encontrar-se com seu irmão. Deus fala: vocês, filhos de Jacó. Toda a nação de Israel tinha o comportamento de Jacó, não o comportamento de Israel. Eram trapaceadores, enganadores, e roubavam a Deus. Agora, abra lá no livro de Malaquias. Já vamos indo para o encerramento. Olha o que diz Malaquias 1. Malaquias capítulo 1, versículo 6. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Versículo 7. Pode ir lá. Ofereceis sobre o meu altar o pão profano, e dizeis: em que havemos profanado? Nisto que pensais que a mesa do Senhor é desprezível. 8. Pois quando ofereceis em sacrifício o animal cego, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o doente, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Terá ele agrado de ti, ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Que tipo de animal, que tipo de sacrifício temos oferecido ao nosso Deus? O cego, o coxo, o aleijado, o manco. Isso é expressão de desonra. A expressão de desonra tem uma colheita, a expressão de honra tem uma outra colheita. E diz no 9: vocês suplicam o favor de Deus, para que se compadeça de vós. Com tal oferta da vossa mão aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor. 14. Olhe para o 14. 1, 2, 3, 4. Isso. Mas seja maldito o enganador, que tendo um animal macho no seu rebanho, e vota e sacrifica ao Senhor o que tem mácula, o defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é temível entre as nações. Que tipo de sacrifício você tem oferecido ao Senhor? Preste atenção. O melhor do seu dia é para o Senhor. O melhor da sua semana tem que ser para o Senhor. Eles diziam assim: ai, que canseira. No versículo de número 13, eles diziam assim: que canseira. Olha, mas olha, ir à igreja é uma canseira. Fazer discipular, ninguém aguenta mais. Todo dia tem que atender gente, atender pessoas. Pessoas é a prioridade de Deus. Gente é a prioridade de Deus. Deus ama tanto gente. E algumas pessoas, na verdade, elas buscam nas pessoas o contato com gente simplesmente porque tem interesses. Eu amo gente. Ama nada. Faz de conta que ama, porque tem interesse pessoal em gente. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito. Isso é amor verdadeiro. Qual era o propósito disso? Salvação, libertação, cura. Nós não podemos amar as pessoas com motivos equivocados, aproximarmos de pessoas com motivações equivocadas. O nosso coração precisa estar alinhado e ajustado. Tudo seja para o louvor e para a glória do nome do Senhor. Para encerrar, Provérbios. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3. Provérbios, a equipe de louvor já pode vir para o altar. Provérbios capítulo 3. Diz assim:
Provérbios 3, 9. Honra ao Senhor, olha o que diz: honra ao Senhor com os teus bens. Em algumas traduções diz com a tua fazenda, e com as primícias de toda a tua renda. Honra ao Senhor. E diz mais: então vem a promessa: se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de vinho os teus lagares. Ó, aqui diz que você vai ser uma pessoa completa. Honrar ao Senhor. Um dia uma mulher veio diante de Jesus num gasofilácio, uma viúva. Ela colocou ali algumas moedinhas. Ontem eu ministrei numa igreja, e veio uma adolescente e falou: apóstolo, eu quero te dar uma oferta. Eu saí de casa e o Espírito Santo falou comigo: eu trouxe uma oferta para você. Ele me entregou um envelope, eu o abençoei. A oferta dele era 25 centavos. E uma outra pessoa me chegou, me deu uma outra oferta de R$1.700. Interessante, porque eu anoto as sementes que eu recebo. Tem uma planilha assim, eu anoto. E o Espírito Santo falou assim: anote essa oferta de 25 centavos. E eu coloquei um 0, uma vírgula, 25 centavos. Sabe por quê? Aquele menino, ele deu tudo que ele tinha. Tem gente que pode trazer 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, e pode ser nada diante daquilo que tem, quase nada, insignificante. A expressão de honra está aonde? Na entrega. Se você tem 10, você entrega 1. Se você tem 100, você entrega 10. Se você tem 1.000, você entrega 100. Se for o contrário, é zóio furado, é animal com o olho furado. Se Deus te dá 1.000, você entrega 1, entrega 2, é um animal com o olho furado, é o manco, é o aleijado. Apóstolo, o que está acontecendo? Tudo que eu desejo como pastor desta igreja é que os céus se abram sobre a sua cabeça. Mas o céu só pode se abrir sobre a sua cabeça se você viver os princípios da palavra de Deus. Nós podemos gerar neste lugar céus de milagres, na expressão de honra. Eu estava ministrando lá e eu disse assim: o pastor mais lindo e mais maravilhoso que está aqui não sou eu, não. O pastor mais lindo e mais maravilhoso é o seu pastor. Muitas vezes nós admiramos o fulano de tal, não sei da onde, e o honramos até porque está distante. Honre o seu pastor que está perto de você. Sabe quando alguém ficar doente e der dor de barriga, aquele camarada que prega lá na televisão, ele não vai lá na sua casa orar por você, não. Vai lá no hospital, liga para ele: ó, meu filho está lá no hospital, dá para ir lá comigo? Não vai. Comece a honrar as pessoas que estão perto de você. Marido, honre a sua mulher. Mulher, respeite e honre o seu marido. Pô, mas ele é uma praga. Não, não fala assim. Pelo amor de Deus, vai gerar esse negócio. Ele é uma benção, uma benção. É a coisa mais linda do mundo. Chama a existência as coisas que não são, como se já fosse, meu irmão. Faça a sua proclamação de fé, e assim será. Se coloque em pé. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Glória a Deus.
santos em outro lugar. Não sabe viver onde estiver. A glória de Deus. Levante suas mãos aos céus, se expresse. Você vai receber o seu milagre nesta tarde. Recebe a unção, a virtude e o poder do Espírito Santo. Seja cheio da presença de Deus. Aleluia! Há um lugar preparado para você em Deus. Pela glória, a glória de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus, declare glória ao Senhor. Aleluia! É a hora do seu milagre. Deus está aqui, recebendo louvor, recebendo adoração. Deus deu o teu coração de honra. Deus está colocando nas tuas mãos sementes de honra. Você vai poder plantar amanhã, segunda-feira, terça, todos os dias, se expressando, se dirigindo em honras. E a bênção de Deus vai se manifestar. Os milagres vão se manifestar. A nossa cidade será tomada pela glória do Senhor. Pai, nós te agradecemos, nós te bendizemos, oh Deus, por esta tarde na tua presença, pela tua palavra liberada sobre nós. Nós nos expressamos diante de ti em honras. E agora, Deus, vamos consagrar os dízimos, as ofertas. Atento, ó Deus, para a expressão de honra de cada família, de cada um dos teus filhos. Eu ordeno a bênção do Senhor sobre a tua casa, no nome de Jesus. Diga amém. Se assente, os obreiros vão distribuir os envelopes e você vai ter a oportunidade de expressar o coração de honra, consagrando as suas finanças ao Senhor. Esta é uma hora maravilhosa. Não traga o animal cego, não traga o coxo, não traga o aleijado. Se expressa em honra diante do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Enquanto ministramos o louvor, você pode vir ao altar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer nesse. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer nesse. Por isso eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar
você. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome. Vou louvando o seu nome. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Se coloque em pé, vamos agradecer ao Senhor. Na quarta-feira temos o seminário Paz e Provisão, o princípio unidade. Vem estar conosco, vai ser um tempo muito precioso. Pai, te agradecemos e te bendizemos por esta tarde, a oportunidade de estarmos reunidos como igreja, buscando a tua face. Que a mão do Senhor alcance cada família da nossa cidade. Que a tua mão esteja sobre a nossa nação, trazendo restauração plena. Que venha um avivamento sobre o Brasil, um avivamento genuíno. E que a tua glória encha a nossa nação. Eu ordeno a bênção do Senhor sobre a tua vida, em o nome de Jesus, amém. Deus que te abençoe, uma boa semana para você, shalom. Eu quero ver agora o seu poder, a sua